Você que tem participado dos cultos em nossa igreja, sabe que eu estou pregando uma série de mensagens sobre quem Jesus diz que Ele é. Jesus, caminhando para o final do seu ministério terreno, ele reúne os seus seguidores, seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele todos os dias, noites, e ele pergunta para aqueles homens que com ele conviveram, aqueles homens que viram ele, por exemplo, andar sobre as águas, que viram ele abrir os olhos ao cego, aqueles homens que viram Jesus fazer tantas maravilhas. Jesus pergunta-lhes: o que é que quem está lá fora pensa de mim? O que é que eles dizem que eu sou? O Evangelho registra que aqueles discípulos disseram: olha, lá fora eles dizem que o Senhor é Isaías, Jeremias, profetas que existiram, ou João Batista. E Jesus pergunta então para os discípulos: vocês, o que vocês dizem? Quem sou eu? Eles disseram: Senhor, Pedro, né? Tu manda a palavra. Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então diz: olha, Pedro, diante dessa palavra, que não foi você, na sua inteligência humana, que percebeu e disse isso, foi o Espírito Santo que deu a você a capacidade dessa compreensão. Eu afirmo também que sobre esta palavra, e eu sou o Cristo, a igreja será edificada. E então Jesus começa a conversar, estou somente tentando contextualizar você com o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Jesus começa a conversar com os seus discípulos, com a igreja nascente, dizendo quem ele era. Preguei primeiramente quando ele disse que eu sou a porta. Porque a grande pergunta que surgia na história do homem, desde de homem a homem, quem é Deus? Como é que ele se manifesta? E a revelação primeira, mais ampla de Deus, nós temos quando o povo estava escravizado no Egito e Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, e ele está ali no deserto de Midian, e ele percebe uma sarça, uma moita de capim que queimava, mas não se consumia. Combustão espontânea é uma coisa muito comum, especialmente na roça. Mas aquilo chamou a atenção de Moisés, ele se aproxima, e Deus fala com ele, e depois de Deus falar tantas coisas com ele, Deus manda: olha, volta para o Egito e liberta meu povo. E Moisés pergunta: Senhor, eu vou chegar lá. E o povo vai perguntar: como é o nome do Deus que te enviou? O que eu vou dizer? Deus disse para Moisés: você vai dizer ao povo de Israel e ao faraó do Egito: eu sou. Deus, eu sou, te enviou. É bom que você entenda isso, porque agora, no Novo Testamento, Jesus usa essa mesma expressão para dizer quem ele é. Peguei o primeiro sermão quando ele disse: eu sou a porta. Expressão egoimi, no grego, a mesma expressão que foi usada por Deus lá no monte, para Moisés, lá no deserto. Agora, Jesus usa: eu sou. Eu sou a porta, eu preguei. Eu sou a luz. E essa noite eu quero falar sobre Jesus, o pão da vida. O texto que está diante de você é João 6, 47 e 48.
quando Jesus nos diz: eu sou o pão da vida. 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite, diante de nós está a tua palavra. Ó Deus, fala conosco nessa noite. De maneira simples, porém clara e objetiva. Fala conosco sobre quem Jesus verdadeiramente é. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ao alcance da proclamação do Teu Evangelho nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É interessante as figuras que Jesus usa para dizer quem Ele é. E essa noite, quando Ele fala que Ele é o pão da vida, Ele está se referindo a um tipo de realidade que todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares, conhecem este alimento. Há alimentos que são comuns em uma determinada região e não em outras. Por exemplo, nós que vivemos em uma pátria enorme, de dimensões continentais, se eu perguntar a um nordestino, tem algum nordestino aqui nessa noite? Levante a mão. Tem algum nordestino? Tem algum baiano aqui? Levante a mão. Bahia é Nordeste, irmão. Não é? Tem, baiano sempre tem tudo que é lugar, né? Então, você perguntar ao nordestino, o que é farofa de carne? Nordestino sabe. Não é? Se eu perguntar ao nordestino, em termos de alimento, uma macaxeira, ele sabe. E quem viaja por esses lados também sabe. Não é isso? Agora, quando nós chegamos àquela parte nordeste, onde compreende um vasto território dessa nação, são 9 estados ali, nós temos uma comida toda característica do Nordeste, apreciada, farta, apetitosa. Se vamos para o sul do país, tem algum sulista aqui? Se tiver, levante a mão. Tem ninguém? Tem alguém de São Paulo aqui? São Paulo não é sul, não é? Tem alguém do Paraná aqui? Tem alguém do Paraná? Paraná é sul, meu irmão. Tem alguém do Rio Grande do Sul? Então, naquela região do Brasil, região próspera, lá naquela região onde estão 3 estados, lá o que o povo gosta mesmo, sabe o que é? É churrasco, né? É de carne, é de chimarrão. Isso faz o gaúcho, o paranaense, o Santa Catarina. Vai, né? Senão vou dar um nó aqui. Eles se empolgam, eles se animam, porque esse alimento é comum, é característico daquela região. Quando você chega, por exemplo, na região norte do Brasil, aí se você fala, o que você gosta de comer? Um baião de 2. Nós não sabemos nem o que é isso, a maioria de nós, né? Mas alguns que já foram para aquela região sabem, e eles amam aquilo. Se você chega na região sudeste, a nossa região, especialmente se você chega no Espírito Santo, e você pergunta o que é que o capixaba gosta de comer, falando na maioria, né? É o quê? Muqueca capixaba. E os capixabas costumam dizer, e eu não sou capixaba, e vou dizer que isso é verdade, que muqueca só tem no Espírito Santo. O resto, tudo é peixado, o resto do Brasil. Não fica ninguém chateado com isso. Se você chega, por exemplo, na região sudeste, tem Minas Gerais. Tem mineiro aqui? Ah, só.
Todo lugar tem muito mineiro, né? Então, se você chega aqui, lá em Minas, e pergunta o que o mineiro gosta. O mineiro gosta de queijo, irmãos. Queijo, queijo. Nós tomamos café, eu e minha esposa, com um casal de mineiros. Eu fiquei olhando o prato da mineira. Tinha queijo de um lado e pão de queijo do outro. Não é verdade, Bernadette? Porque essa é a característica, alimentos que marcam uma região. Mas, irmão, pão em Portugal tem, pão no Brasil tem, pão no Norte tem, pão no Sul tem, pão no Sudeste tem, pão em toda a terra tem pão. O pão é um alimento universal. E eu acho interessante que Jesus usa esse alimento universal para ilustrar e dizer quem ele é. Ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele afirma o seguinte, que a pessoa que crê nele tem vida eterna. Todos precisam de pão. Ele está se referindo a um alimento essencial à manutenção do nosso físico. A fome, irmãos e amigos, é uma realidade universal, comum a todos os seres humanos. Se alguém não tem fome, se alguém está num processo de inanição, nós logo encaminhamos essa pessoa para que faça um tratamento, porque não é normal, não é natural que uma pessoa que está viva não sinta fome. Não é verdade? Nós, seres vivos, precisamos de alimento para que nós possamos sobreviver. Não há quem possa viver sem alimentar-se. Os seres vivos, todos eles sem exceção, afirma a Bíblia, eles foram criados pela mão de Deus. João Evangelista afirma que todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem ele, nada, absolutamente nada, do que foi feito se fez. Entretanto, dos seres vivos, não há um ser que se compare ao ser humano. Porque o ser humano, ele não somente tem fome do alimento para a sua manutenção física, porque o homem não é somente o corpo. O homem não é somente essa carcaça, essa casa, como diz o autor Paulo, quando escreve que a nossa casa terrestre, ou seja, referindo-se ao corpo humano, não é somente isso que faz de nós o ser humano, porque em cada um de nós, diz a Bíblia, que Deus soprou a partir de Adão, e foi transmitido a todos os homens, por aquela doutrina que chama-se transmissibilidade da alma. Em um homem Deus soprou o Espírito da vida, e esse Espírito, diz Paulo aos Romanos, passou a todos os homens. Então o homem tem necessidade de alimento para a sua manutenção física. Por exemplo, as mães aqui vão entender o que eu estou dizendo. A criança, enquanto pequenina, algumas têm preguiça de se alimentar. Até porque durante o seu período de formação inicial no ventre materno, elas não precisam de fazer nenhum esforço para se alimentar. E depois elas dão a conta de uma nova realidade, elas chegam a esse mundo. E quando chegam a esse mundo, começa um processo novo. Um processo em que ela precisa se alimentar para se manter. Então, por exemplo, uma mães aqui que tem filhos pequeninos, quando o filho não quer comer, qual a mãe que fica satisfeita?
Há pessoas, eu sei que aqui algumas têm essa experiência de quando seus filhos não querem se alimentar, fazem de tudo. Tem gente que faz aviãozinho, tem gente que põe música, tem gente que canta, tem gente que dança, e faz tudo. Por quê? Porque a criança precisa se alimentar, porque se ela não se alimenta, ela vai ficar enferma e é possível que ela não permaneça viva, porque nós não podemos viver sem nos alimentar. E durante o curso de nossa vida, quando nós já nos tornamos mais conscientes da realidade, nós costumamos continuar a nos alimentar. Porque essa é uma necessidade de todo ser humano. Mas o ser humano não é somente o ser que vive, como Jesus disse lá depois da tentação no deserto. Ele disse para Satanás: Satanás, não só de pão vive o homem, porque o homem é corpo, mas o homem é também uma alma. O homem também tem essa capacidade de pensamento. Então, o homem tem essa capacidade e ele precisa desse alimento. Daqui a pouco vamos ver isso. Mas o homem não somente é alguém que tem raciocínio, o homem tem um espírito que fê-lo à imagem e semelhança de Deus. E o homem também tem uma fome espiritual. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o alimento completo, porque Jesus é o pão da vida que veio do céu. Irmão, Jesus veio do céu. Ele afirma que ele diz: eu sou o pão da vida. E em João, mesmo capítulo 6, o verso 51, ele diz, o texto que está aí, eu queria que você lesse comigo, vamos ler juntos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, Jesus é o pão que desceu do céu. Ele veio para satisfazer todas as necessidades do ser humano. Na verdade, em Jesus, Deus tornou-se como cada um de nós. Deus veio nos buscar. Deus veio procurar você, procurar a mim. Aquelas angústias, aquelas necessidades tão comuns de todos os seres humanos, Deus veio em Jesus, descendo do céu, e Deus fez isso porque Ele nos amou. Deus ama o ser humano. Eu queria que você essa noite tivesse na sua mente essa certeza, porque essa é a certeza da palavra de Deus. Isso é o que Jesus afirma, Ele que é o pão da vida. Ele disse que Ele veio a este mundo porque Ele nos amou de tal maneira, né? Jesus veio ao mundo porque Ele nos ama. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 16, é um texto que as pessoas que estão criadas na igreja começam a conhecer desde criança. E diz assim: porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que a Bíblia afirma é que Deus é um Deus de amor. É um Deus que veio a esse mundo porque Ele ama o ser humano. Pode ser que ninguém se importe com você ao seu juízo, pode ser que ninguém se interesse por você ao seu juízo, mas Deus se interessa por você. A palavra de Deus diz que o Senhor tem na mão a história de cada ser humano. A palavra de Deus diz que Deus marcou cada ser humano com a sua marca, para que o homem saiba que ele não é propriedade de nenhum outro ser, a não ser do Senhor, o Deus da criação. Então Deus veio ao mundo porque Ele nos amou. Quando nós olhamos para Jesus, como nós ouvimos no cântico, no solo, essa noite que a irmã Vanessa fez, nós começamos a imaginar, ora, Jesus deixou a glória do céu. Ele que era o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele veio, humilhou-se e tomou o lugar de cada um de nós. Como diz o profeta Isaías, verdadeiramente Ele tomou as nossas dores, o nosso pecado estava sobre Ele. E diz a Bíblia, por causa das suas pisaduras, suas dores, eu fui sarado. Eu não merecia salvação, você não merece salvação, mas Ele nos ama e Ele veio
e tornou-se o pão da vida por amor. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. A Bíblia afirma que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos essa possibilidade tão grande de reconciliação entre a criatura e o seu Criador. Jesus é o pão da vida, porque Ele veio satisfazer as nossas necessidades. Por exemplo, eu disse que o homem não é somente corpo. O homem também é criado à imagem e semelhança de Deus. A filosofia diz que o homem tem consciência de que ele é homem quando ele começa a pensar. Se eu penso, diz a filosofia, eu existo. Então o pensamento, o desejo de conhecer é alguma coisa que somente o homem tem. O raciocínio, a inteligência que nos faz semelhantes à imagem de Deus é característica do homem, e Jesus é a fonte de toda a sabedoria. A Bíblia diz que toda a sabedoria reside na pessoa de Jesus. É interessante que Jesus, avaliado por muitos homens e mulheres de mentes brilhantes, depois de avaliá-lo, chegam à conclusão de que realmente ele era muito mais do que aquilo que a mente humana possa conceber. Talvez você esteja dizendo, olha, eu não consigo entender muitas coisas sobre as coisas que estão, como é que elas são, como é que elas existem. Por exemplo, o universo que está aqui e no qual estamos inseridos. A Bíblia afirma que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado conforme afirma a palavra de Deus. Isso não é fuga. Isso é uma realidade. O Senhor é o Senhor de toda a terra. O Senhor fez todas as coisas, diz a Bíblia. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por exemplo, hoje, o nosso país, Brasil, que tem talvez a maior riqueza hidrográfica do planeta, é o país onde tem a maior quantidade de águas potáveis. O Brasil está passando por um momento muito difícil. Alguns lugares estão passando por situações difíceis, por exemplo, São Paulo. Algumas áreas do Rio de Janeiro. E já tem chegado aqui no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo, a falta de água. Água é uma coisa preciosa. Não há líquido mais precioso do que a água. Eu lembro quando nossos filhos eram pequenos, eu e Bernadette, dizíamos para eles o seguinte, que a gente tem uma mania, né, aqui no Brasil, de toda vez que a gente vai se alimentar, vai almoçar, vai jantar, a gente quer ter algum líquido para acompanhar. E às vezes, né, tinha um suco, às vezes tinha um refrigerante, que é um veneno, né? Mas às vezes, quando não tinha nada, dizia, hoje tem o melhor suco, é o suco de Deus. E as crianças não gostavam desse negócio de suco de Deus, não, né? Mas o suco de Deus era a água. E a água é uma coisa extraordinária. Porque a água foi feita por Deus. Nada satisfaz ao homem na sua sede como a água. Mas quando você olha a água, você fica impressionado como a água é feita. Como a água é feita. Qual é a composição da água? Antes aqui, hein? H2O. O que significa isso? Isso. Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio são elementos de fácil combustão. Temos bombeiro aqui, não é isso? Elemento de fácil combustão. Então, Deus pega o hidrogênio, mistura com o oxigênio, faz a água e apaga o fogo. Quem que explica isso? A fonte da sabedoria, o Criador das coisas é Deus. Como é que o homem pode imaginar
que tudo quanto existe aqui existe por acaso. Irmãos, eu acredito que a pessoa que se diz incrédulo, que se diz ateu, que se diz agnóstico, é mais crente do que eu. Sabe por quê? Porque crê que tudo que está aqui foi feito por acaso, é preciso ter muita fé. Eu prefiro crer na sabedoria de um Deus eterno, de Deus poderoso, de um Deus que tudo vê, de um Deus que tudo sabe, de um Deus que tudo sustenta. Porque a Bíblia afirma que Deus tudo criou, Deus tudo dirige, Deus tudo sustenta. Então, muitas vezes, o ser humano inteligente enche de empáfia e começa a questionar. Não foi assim. Foi assim que Deus disse que é. Deus disse, eu sou o pão da vida. Ele satisfaz a nossa necessidade de sabedoria. Quando nós voltamos para Jesus, nós entendemos todas as coisas. A razão, a fonte do conhecimento é Jesus. Dos grandes escritores brasileiros nessa época, Augusto Cury e Roberto Chiniachik, palestrantes renomados, todos dois passaram na sua vida por um processo de ateísmo, de agnosticismo, de incredulidade, quando estudaram a pessoa de Jesus. Se prostraram e reconheceram que não há outro como Jesus. E passaram a fazer coro com o apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, que afirma, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele é a fonte da sabedoria, mas Jesus também é a fonte da sustentabilidade, isso que tem preocupado o mundo hoje. A Bíblia já fala que o Senhor criou todas as coisas, e o Senhor criou a terra, e disse para o homem, olha, você vai habitar aqui, você vai dominar essa terra, e você vai viver dessa terra. O que o homem fez? Esqueceu-se da fonte da sustentabilidade que é Deus. E hoje, o homem que tem sido responsável com a criação de Deus, depois quer questionar Deus, quando tragédias, quando falta de alimento acontece. Deus criou a terra, Deus criou a chuva, Deus criou o sol, Deus fez tudo isso para que a terra produzisse continuamente alimento para o ser humano. Por exemplo, a Bíblia afirma lá no livro de Levíticos, capítulo 25, eu não vou ler agora, a partir do verso 1, que o Senhor criou a terra e deu uma ordem para os homens, dizendo o seguinte, olha, a terra que eu dou a vocês, vocês vão plantar nessa terra durante 6 anos. Depois de 6 anos, você vai deixar a terra no 7º ano ficar produzindo tudo quanto ela quiser. Não se pode plantar, não se pode arar, e assim vai sucessivamente durante 7 estações. 7 anos, cada 6 anos, 7º era o ano de folga, de descanso da terra, e no 50º ano, 7 vezes 7, 49, no 50º ano, a Bíblia diz que haveria o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Era o ano de um descanso da terra, era o ano em que se alguém trabalhasse numa propriedade, ele era admitido como dono daquela propriedade. E é interessante, meus irmãos, observar que aqui está a fonte da sustentabilidade. Interessante que o povo de Israel, eles não aceitam muito o Novo Testamento, mas eles creem no que diz a Bíblia, no Velho Testamento. E os israelitas, eles fazem assim. Eles não têm uma terra como a nossa. Essa terra maravilhosa, a terra brasileira, na qual, quando Pero Vaz de Caminha escreve a carta para Dom Manuel, rei de Portugal, quando essa terra é descoberta, ele diz, olha, Dom Manuel, nessa terra, tudo que se planta, nasce. E hoje o Brasil está vivendo a realidade de terras cansadas, porque os homens não se voltaram para a palavra, para o Senhor, a fonte do alimento, a fonte da sustentabilidade. E fico impressionado que uma nação como Israel, uma terra inóspita, produz às vezes mais do que nós.
E diz o salmista: feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Ou seja, quando nós voltamos para Deus, observando a palavra, observando que Ele é a fonte, Jesus é o pão da vida que satisfaz as necessidades, meus irmãos, Deus preparou tudo para o sustento do homem, para a vida humana. Existe fome na terra, não é por causa de Deus, é por causa do homem. Por causa da ganância, da ambição, da competição, da falta de observância daquele que é a fonte da sustentabilidade. Mas Jesus também é a fonte de alimento para a espiritualidade. Esse é o ponto certo, o central do sermão dessa noite. Ele diz: eu sou o pão da vida. Na verdade, em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Jesus é o pão da vida. Todo homem tem sede de Deus. Todo homem tem fome de Deus. Como dizia Agostinho, teólogo, todo homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. Você não tem somente fome de alimento para o seu físico. Você não tem somente fome de alimento para encher a sua mente de conhecimento, não. Você tem fome espiritual. E exatamente Jesus veio porque Ele é o pão da vida, Ele é a fonte da espiritualidade. Quando uma pessoa não tem Jesus, não recebe Jesus, não conhece Jesus como pão da vida, ele jamais há de satisfazer-se. Ele há de colocar o foco da sua satisfação aonde não há satisfação. Ele vai buscar saída aonde não há saída. Porque só Jesus é o pão da vida. Há pessoas que buscam, por exemplo, nos bens dessa vida, mas os bens dessa vida não podem sustentar o espírito. Há pessoas que buscam, por exemplo, nos prazeres dessa vida, mas os prazeres dessa vida não podem sustentar o espírito. Outros há que buscam nos vícios dessa vida, mas os vícios dessa vida não podem satisfazer, sustentar, alimentar a alma humana, a não ser Jesus. Jesus é o pão da vida, porque Ele dá sustento ao espírito do homem. Por isso diz a Bíblia que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Em Jesus há um poder extraordinário de transformar o homem, de perdoar o pecado do homem, de tirar o peso da culpa, da dor do homem e transformar, fazendo dele alguém que experimente uma paz, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, que excede toda espécie de compreensão. Estou caminhando para o final. Jesus é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: na verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, ele deve ser experimentado. Quem experimenta Jesus não permanece a mesma pessoa. Em Jesus, quando nós cremos nele, nós aprendemos a viver de maneira plena. Aquele que crê em mim tem vida eterna, é o que ele afirma. A vida não é somente aqui, no tempo, mas a vida de quem crê em Jesus e o recebe como pão da vida. Ela está aqui e caminha por toda a eternidade. Você quer ter Jesus? Você quer experimentá-lo? É preciso que você creia nele. Você pode dizer: pastor, eu creio em Jesus. Meu amigo, eu não estou falando de uma experiência intelectual. Estou falando de uma experiência que transforma a vida. Uma experiência que envolve uma entrega para Jesus. É preciso confessar a Jesus os nossos pecados. A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem que confessar os seus pecados a Ele. Porque todos pecaram, diz a Bíblia. Todos pecamos e estamos separados da presença de Deus. Não há ninguém que não peca. Não adianta você dizer para mim: pastor, eu sou uma pessoa tão boa que eu nunca pequei. Você já está pecando no pecado da mentira. Porque Jesus afirmou que não existe ninguém que seja bom o suficiente. É preciso confessar a Jesus: Jesus, eu sou pecador, mas eu quero o perdão do Senhor.
E a Bíblia afirma o seguinte, eu queria ler o último texto dessa noite. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é Jesus? Ele disse, eu sou o pão da vida. Não sei como é que está a sua vida essa noite, mas é possível que você tenha fome se você não tem Jesus. Talvez você tenha bens, eles não satisfazem a sua alma. Talvez você tenha pessoas não satisfazem a sua alma. Talvez você tenha uma vida intensa, muita coisa para fazer, muitos programas, né? Muita coisa que aparentemente preenche a sua alma, o seu espírito, mas no final é vazio. No final é tristeza. No final é insegurança. No final é desilusão. Essa noite eu convido você para que você venha a Jesus, para que você experimente Jesus, para que você creia no que Ele disse. Ele disse, eu sou o pão da vida. Não existe satisfação fora de Jesus. Eu quero convidar você nessa hora, em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite e você crê nesta mensagem, não na palavra do pregador, mas na palavra de Deus, e você ainda não experimentou Jesus em sua inteireza, e essa noite você reconhece que você é um pecador, porque ele diz que todos nós pecamos, não há ninguém que não peque. Você reconhece que você tem fome na sua alma, só Jesus pode satisfazer. E essa noite você quer dizer, pastor Joel, eu me entrego a Jesus nessa noite. Essa noite eu me coloco nas mãos dele de coração. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Eu peço a você que aí no seu banco, onde você está, você levante uma de suas mãos bem alto, como eu estou com a minha assim levantada, dizendo, pastor, essa noite eu creio em Jesus e eu aceito Jesus como meu Salvador. Graças a Deus. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Pode baixar a sua mão. Mais alguém nessa noite? Lá em cima, na galeria, aqui embaixo. Levante essa mão bem alto, dizendo, pastor, nessa noite eu creio que Jesus é quem Ele disse que é. Ele é o pão da vida e eu quero me entregar a Jesus nessa noite. Há mais alguém nessa noite? Você quer vir a Jesus? Você crê nele? Tome a decisão. Erga uma de suas mãos bem alto, dizendo, pastor, nessa noite eu quero Jesus na minha vida. Quero estender esse apelo a você que está aqui essa noite. E você que um dia já provou a bênção de estar na presença do Senhor, mas se afastou. E essa noite Deus fala ao seu coração, olha, volta depressa, volta correndo. E você quer voltar, esse apelo é para você também. Alguém aqui nessa situação, essa noite, quer tomar essa decisão? Se houver, levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Alguém assim nessa noite? Alguém que queira se reconciliar com o Senhor e com a igreja do Senhor? Se houver, se manifeste. Irmãos, nós vamos caminhar para o encerramento do apelo dessa noite. Enquanto vamos cantar esse hino na sua parte, mais uma vez, eu quero pedir à igreja que se coloque em pé. E, irmão, eu peço para você que é crente. Quem não é crente não vai ouvir o que eu vou dizer. Ore. Só saia se for necessário. Esse é um tempo de oração, um tempo de batalha espiritual. E eu vou estar aqui embaixo. Você que levantou a sua mão, você que não levantou, você que está tomando a sua decisão nessa noite, eu vou convidar você para você sair do lugar em que você está e você vir aqui à frente. Eu quero abraçar você, quero orar com você. Peça licença do seu banco, pode vir. Esse jovem que levantou a sua mão, pode vir aqui, em nome de Jesus. E você que deseja vir, sai do seu lugar e vem também nessa noite. Seja você lá em cima, aqui embaixo, onde você estiver. Nós vamos orar nessa hora, se enquanto estamos preparando para orar, Deus está falando ao seu coração. Você está aí numa luta grande. Eu sei que não é fácil tomar a decisão. Eu sei que é mais difícil sair do lugar e vir aqui à frente, né? Nessa hora os pés pesam muito. Mas se Deus fala para você isso, somente se Deus fala, viu? Há um crente do seu lado, que diz assim, olha, eu quero ir lá na frente, vai comigo? Tenho certeza que o irmão ou a irmã que está junto a você vai ter prazer em vir com você aqui à frente. Alguém nessa noite que está nessa luta e deseja tomar a decisão, se houver, sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus.
Peça ajuda aí a quem está do seu lado, dizendo assim: olha, essa noite Deus está falando comigo. E eu quero tomar a decisão nessa noite. Eu quero me entregar para Jesus. Não vou mais resistir ao chamado do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Se você quer, vem em nome de Jesus. Ó Deus bendito. Nós te louvamos porque o Senhor é o pão da vida. Jesus satisfaz completamente a nossa vida. Jesus faz por nós aquilo que ninguém pode fazer. E essa noite, ó Deus, quando tua palavra é pregada com liberdade e pregada pela instrumentalidade do teu Espírito, nós cremos, Senhor, que esta palavra nunca volta vazia. Obrigado, Senhor, por esta vida que diz: eu creio em Jesus. Eu quero me satisfazer em Jesus. Ó Deus, abençoa outras tantas pessoas que estão numa luta tremenda de alma, para que, enquanto há tempo, reconheçam quem Jesus de fato é e possam ter plena satisfação em Jesus, o nosso Salvador. Em nome de quem oramos. Amém, Senhor.